Então, é isso, né? Cíntia se apresentou, eu me apresentei, e hoje, né, a gente vai conversar o tema. Cada reunião a gente traz algum tema, né, para nortear. Eu digo que é nortear porque é lógico que no meio desse tema pode surgir, né, outros pensamentos, outras inspirações que às vezes vêm, né, Cíntia? Ou às vezes até de uma fala de vocês, uma dúvida, surge outro, mas a linha hoje do raciocínio da noite de hoje, a temática é sobre adoção e família, né? É bem amplo, na verdade, se a gente pensar nisso, né? Adoção e família, como é amplo esse título, né? Mas a gente vai traçar uma linha de raciocínio e vamos juntos conversando. Eu vou pedir uma gentileza para tu, Cintia, e para quem está aqui. Eu vou tentar compartilhar a tela. A gente trouxe umas imagens, umas ideias para vocês verem. E quando eu compartilhar a tela, Cíntia, provavelmente eu não vou ver a tela daqui de vocês. Então, vocês vão me norteando. Se de repente, olha, Reni, não está aparecendo nada, né? Saiu, Reni. Vocês vão me direcionando, tá certo? Eu vou compartilhar, tentar compartilhar aqui e vocês vão me dizendo. E aí? Está aparecendo para vocês? Assim? Veja isso, vai ficar a tela cheia aí para vocês. Deixa eu colocar aqui. Cadê? Vamos ver se aparece. A ideia é tentar colocar ela em tela cheia. Deixa eu ver do começo. A tela ficou cheiona assim para vocês? Não, você tem que colocar no modo de leitura, nesse ícone embaixo aí, o modo de leitura. Então, vamos ver onde é que eu consigo achar, porque pelo Meet eu arraso, viu? Agora no Zoom, deixa eu apertar aqui em ESC. O eu tentei o O F5 é modo apresentação, ele não vai não. O F5 é modo apresentação, ele não vai não. Lá embaixo, você tem num dos ícones, vizinho ao de apresentação, você tem o ícone de leitura. Você vai botar um modo leitura. Só um momentinho, tá? Me diz aí. Na tela aqui é onde eu estou? Lá embaixo tem os ícones. Lá embaixo mesmo, lá embaixo. Não, do lado direito, lá embaixo. Tem uns íconezinhos pequenos. Nossa, deixa eu ver aqui, tá? Porque, lá assim, embaixo, não, não é no menu, não. Lá embaixo mesmo. Na lá tela, embaixo, aqui, descendo aqui a tela, isso que eu tô... Isso, tá. Mais embaixo. Aí, tem uns íconezinhos pequenos lá embaixo. No seu lado direito. Aqui. Isso. Modo leitura. Você vai escolher agora. Oi, deixa eu voltar tudo então. Tá aparecendo agora para vocês? Deixa eu botar do início, não? Agora sim. Oi? Obrigada quem me ajudou. Tá vendo? É assim, um ajuda o outro. Então, bora lá, né, gente? Como eu falei, a gente vai falar sobre adoção e família, né? Hoje, quem está aqui facilitando sou eu, representando o Recomeçar, a Cíntia, né, do GAAGRA, né, que é o grupo lá de Gravatá. E aí eu queria, na verdade, começar essa conversa da gente, não falando, mas assim, né, não explicando qualquer coisa, mas perguntando a vocês, né? E aí eu queria que realmente vocês respondessem, porque essa pergunta é para ser respondida mesmo. Vocês podem responder no chat, por exemplo, né? Quem se sentir confortável e quiser assim abrir o microfone e falar de forma bem breve. Mas a pergunta é para vocês, né? O que é família? Essa ideia de família, o que vem à mente quando vocês pensam sobre família? Não, família para mim é o quê? Me digam aí. Deixa eu ver aqui no chat. A base da sociedade. Certo, a base da sociedade. O que mais? Podem dizendo. Aqui não tem o certo nem o errado, digamos assim, né? Aqui é só todo mundo. O que mais para vocês é a ideia de família? Para mim, família é tudo, é amor, é união, né? É carinho.
Tudo é família. Maravilha. A que a Adriana também colocou, cuidado e proteção, né? São coisas que vêm à mente da Adriana. E aí, quem mais? O que é para vocês família? Me digam aí. E família, para mim, é muito além de pessoas. É uma junção de tudo. É o seu lugar, acima de tudo. Eu acho que é o matuto. É o seu cantinho de sossego, de paz, né? Onde você tem harmonia, apesar dos problemas. E a família é tudo igual, só muda o endereço. Sempre vai ter dia que a gente vai se pegar, mas no outro dia a gente vai estar se amando muito mais. E eu acho que é tudo isso. É uma gama de sentimentos, de coisas, de fatos, de pessoas. Isso, para mim, é família. Maravilha, obrigada. Isso. Deixa eu ver, alguém botou no chat aqui também. Deixa eu ver mais alguém. Um grupo de pessoas. Cadê quem botou? Foi o Rafael. Um grupo de pessoas na qual uma pessoa nasce e não escolhe. Pode ser ainda completamente constituída por pessoas sem laço consanguíneo. Muito bem. O José Marcos colocou amor, um recomeço. Cadê? Amor, um recomeço, uma nova vida. Maravilha. É bem por aí também, né? O que vocês falaram, tudo que vocês falaram aí é isso, né? Família é um pouco sobre isso, mas, né, vale salientar que essa ideia de família, né, o conceito de família é algo que, primeiro, que muda muito de cultura para cultura, né? Talvez esse pensamento que nós temos aqui, talvez não seja igual a uma determinada outra cultura, e a ideia também de como é que eu posso dizer? Ao longo da história também mudou, né? Essa ideia do conceito de família. Deixa eu ver como é que eu faço para passar para o próximo slide, que é aqui, avançar. Então, assim, se a gente pudesse voltar no tempo, né? Se a gente pudesse entrar numa cápsula do tempo, precisava, assim, né? Algumas das coisas que eu vou falar aqui, até pouco tempo ainda se pensava assim. Né? Mas a ideia de família, o conceito de família no período, né, colonial é até o início do século XX, né? No século XIX ainda era um pouco assim. Então, família, a ideia de família era vista como um conjunto de pessoas e coisas que estavam submetidas a um chefe, né? Essa ideia de família é o que a gente chama de paterfamília, ou como a gente pode traduzir como família patriarcal. Como essa ideia da família patriarcal, né? É aquela ideia de família centralizada na figura do homem, do chefe da família, é o homem, né? E nesse sentido, veja como era interessante, como se pensava o que era família. Para ser considerado família, tinha que haver a ideia do matrimônio, ou seja, do casamento. Só haveria família se houvesse casamento. Então, pensar isso nos dias de hoje, tá vendo que a gente não consegue mais ver dessa forma, né? Então, nessa imagem aqui que eu trago, né, tem essa ideia dessa balança aí, né, nesse modelo de família que era até então. Tem aí os dois pratos, né, da balança. Quem é que está pesando mais aí? Está pesando mais a figura do homem, né? Está vendo aí que está mais arriado, como diz a história, essa figura desse homem. Né? E era exatamente essa figura do homem que a ele era atribuída a ideia do poder do indiscutível, ou seja, o que esse homem, esse chefe familiar dizia é o que era dito, era inquestionável, né? E cabia a esse homem, né, a tarefa de proteger e também de prover essa família, né? É aquele que trazia o prover aí vai em todos os sentidos, né? E a essa mulher, né? E essa figura feminina nesse contexto de família, como é que era visto? A mulher, na verdade, cabia a ela cuidar dos afazeres domésticos, né? Cuidar da casa e cuidar dos filhos. Então, essa era a forma como era
organizado. Então, quando a gente olha para essa balança, a gente já vê meio que uma discrepância, né? Não há uma, digamos assim, uma harmonia, né? O peso está mais para um canto. E esse peso é no sentido, realmente, como vocês possam estar pensando, na ideia de importância mesmo, né? A esse homem era dado mais, digamos assim, importância dentro desse contexto da ideia da família. E aí, deixa eu passar aqui para a gente ver, para vocês terem uma noção, né, do quanto essa ideia da família ela era vista, né? Nesse sentido, então, tinha o Código Civil, né? E a gente está falando do ano de 1916, por exemplo, né? Tinha essa visão meio que discriminatória da família. E até então, até essa época, por exemplo, não era permitido a dissolução do casamento. Então, a ideia que a gente tem hoje, né, de divórcio, né? A gente tem a ideia do divórcio, não existia até então. Então, essa família, nesse sentido, ela era, vou falar assim, tá? Uma palavra bem inquebrável, como digamos assim, né? Ela não poderia ser dissolvida em qualquer circunstância. E a gente sabe, né, nessa visão, né, por exemplo, a mulher, pelo amor de Deus, nem preciso dizer como era vista a figura da mulher nesse sentido, nesse conceito de família, né? Independente de qual fosse a situação que essa família estivesse, estando bem ou estando mal, mas esse casamento ele não poderia ser dissolvido, não poderia acabar, né? Por exemplo, dentro desse contexto, né, outra coisa que vale salientar é que a visão de família era visto como família, era visto como um grupo de pessoas, né, de seres humanos, que se uniam pelo laço consanguíneo. Eu vou ter essa imagem aí, né? A ideia do homem, da mulher, da criança ali beijando a barriga da mãe, né? Então, família era visto apenas como a ideia de grupo de pessoas que se unem pelo laço consanguíneo. Se eu estou dizendo isso aqui, nesse sentido, o que nós estamos aqui, porque todos que aqui estão, nós que aqui estamos, de alguma forma, a grande maioria aqui vocês são pretendentes à adoção, mas podem ter também pessoas que já são constituídas pelo laço da adoção, né? Então, nesse sentido aí, a gente não se encaixaria muito bem, né? Porque pensar a família apenas pelo viés do laço consanguíneo, a gente não está falando da realidade da adoção como uma via legítima, né, de uma constituição familiar. Mas isso era o que era valorizado. E vamos ser bem verdadeiros, né, gente? Infelizmente, a gente se depara, até os dias de hoje, quando a gente pensa em adoção, e a gente pensa em uma série de preconceitos que, infelizmente, ainda existem, né, dentro do universo da adoção. Um de tantos preconceitos, né, Cíntia, que existe, tem como base isso aí, né? A ideia de que os nossos filhos por adoção não são filhos realmente, porque eles não são filhos consanguíneos, né? Então, ainda tem isso ficou tão enraizado, né, em nossa cultura, que até hoje a gente se depara com algumas frases e alguns pensamentos preconceituosos, né, alguns mitos, inclusive, dentro da adoção, porque ainda tem essa mente, né, essa visão de que família, para ser considerado família, verdadeiramente falando, tem que haver o laço consanguíneo, né? Essa era a visão até então. Então, nem preciso dizer, né? Daí surge, por exemplo, a ideia do filho ilegítimo. Se a gente for parar para pensar, por exemplo, se porventura o homem, num relacionamento extraconjugal, ele pudesse ter um filho, esse filho ele não era considerado filho, digamos, como no sentido que a gente compreende, né? Aí vem a ideia do filho ilegítimo. Então, esse filho ilegítimo, por exemplo, não tinha valor algum, né? O próprio nome já diz. Então, veja que visão fechada, né, a gente tem aí, historicamente falando, da ideia de família. E aí, se a gente for pensar dentro do que
nós estamos aqui, o barco em que nós estamos, e a adoção, né, nesse sentido, porque se a gente for, que não vai caber aqui a gente falar, mas só se a gente for estudar sobre a história da adoção no Brasil, eu não vou nem dizer na história da adoção no Brasil, né? A história da adoção, a adoção existe desde que o mundo existe, na verdade, que a adoção existe, né? Mas como era vista a ideia, então, da família constituída se fosse pela adoção, né? E aí a gente já está indo um pouquinho mais para frente na história. Então, por exemplo, não sei se vocês sabem disso, né? Que para adotar, eu não sei qual a idade de vocês, mas para vocês terem uma noção, né? Para adotar, só poderia adotar aquele que tivesse mais de 50 anos. Ou seja, se alguém tivesse 20 anos, 25, 30, 40 anos, não podia adotar. Né? Outra coisa, né, que tinha como critério para poder constituir essa família pela adoção, né? A pessoa, além de ter mais do que 50 anos, a pessoa ela deveria ser estéril. Ela não poderia ter filho. Ou seja, consequentemente, ela não poderia haver um filho biológico. Né? Então, aí a gente já começa a pensar e entender que a adoção, nesse sentido, já começa com um entrave, né? Porque, veja mesmo, imagina, se a grande maioria das pessoas ainda tem aquele pensamento um pouco equivocado de pensar na adoção só pelo lado da burocracia, aquela frase bem batida, mas é muito burocrático. Meu Deus, eu acho que se essas pessoas vivessem, né, na época em que, por exemplo, para adotar, tinha que ter 50 anos, tinha que ser estéril, tinha que ser, né? Acho que ia ser bem complicado. Por isso que a gente já teve muitos ganhos, graças a Deus, dentro do universo da adoção e da militância, né, da adoção. A gente teve ganhos, ou muitos, né? Na verdade, avanços. Outra coisa, né, para se adotar, se a família quisesse ser constituída pela adoção, só poderia ocorrer a adoção por duas pessoas que fossem casadas. Então, por exemplo, se eu, Rene, faz de conta, né, sendo solteira, quisesse adotar, mesmo tendo 50 anos, eu não poderia. Né? Então, a adoção por duas pessoas que fossem casadas. Né? Outra coisa que acontecia antes em relação a famílias constituídas pela adoção é a dissolubilidade da adoção. O que isso quer dizer? Que a adoção ela poderia acabar, terminar um processo que tivesse. Na verdade, tinha duas vias que a adoção poderia acabar. Uma, a lei dizia que se o filho praticasse o ato da ingratidão para com seus pais, esses pais poderiam dizer, então não quero mais, acabou aqui, não sou mais seu pai nem sua mãe, né? E o outro seria realmente se de repente o pai e a mãe ele quisesse, não, eu não quero mais, né? Acabou, por aqui termina. Né? Então, existia essa questão da dissolubilidade da adoção. Hoje, graças a Deus, né, eu acho que vocês sabem, a adoção ela não é mais vista dessa forma, né? A adoção, uma vez que você adota uma criança ou uma adolescente, não existe essa possibilidade, depois de terminado o processo de adoção, de ocorrer a quebra, digamos assim, a desistência, não, eu não quero mais, eu desisto, eu não quero, ele não é mais meu filho, isso não existe mais. Né? Mas até então existia esse absurdo que era a possibilidade da adoção deixar de existir, né? Caso os pais quisessem ou caso os pais compreendessem que aquele filho ou aquela filha estava praticando ingratidão, né, com eles. E aí ainda tem outra coisa que é absurda, que existia, que era os direitos eles eram diferentes entre os filhos biológicos e adotivos. Exemplo, se porventura, eu vou falar o meu caso porque, de fato, eu sou mãe e sou mãe pelas duas vias, né? Eu tenho um filho que chegou à minha vida pela via biológica, que o meu filho chama-se Vinícius, e eu tenho uma filha que chegou pela via da adoção, que chama-se Carla. Então, se porventura eu, como diz o Matuto, batesse a biela, né?
morresse, só quem teria direito à minha herança, que eu não tenho nenhuma, né? Professor, sou uma professora, as minhas heranças são muito poucas, mas enfim, quem tivesse, só quem teria direito à minha herança seria apenas Vinícius, porque Vinícius é o meu filho pela via biológica. Veja que absurdo era. Carla, minha filha pela adoção, não teria esses direitos. Então, dessa forma aí, a gente consegue visualizar nessa ideia, mesmo havendo a constituição de uma família pela via da adoção, mas não havia compreensão verdadeira, né, e profunda do que seja, né, da ideia legítima, né, quem é pai e quem é mãe por adoção, né, vocês passaram por essa experiência, né, não existe essa, a gente não consegue fazer essa distinção, né, porque esse é o biológico, esse não é, esse aqui é menos filho e aquele é mais filho do que, não existe isso, né? Mas não era assim que era visto, que era pensado a ideia da família, né? A ideia da adoção, constituída pela adoção. Mas, né, ocorreu um avanço, né, na verdade, significativo, que foi a Constituição Federal de 88. Ela trouxe uma série de ganhos, né, dentro da ideia de família que a gente compreende. Primeiro foi essa, né, a igualdade conferida tanto para homens e para mulheres, né? Então, nesse sentido, não cabia só à mulher mais a ideia de proteger, né, de cuidar desse filho, mas ao homem também, cabe a ele, né? Ele é tão responsável, né, dentro dessa ideia de família quanto a mulher, né? Outro ganho foi a ideia da equiparação da possibilidade de famílias, né, que são monoparentais poderem, né, também, digamos assim, né, ter seus direitos garantidos. Outra coisa também foi a ideia da união estável, que até hoje a gente tem, né, que a gente pode se casar, mas a gente pode também ter um relacionamento pela via, digamos assim, ter também pela união estável. Foi outro ganho que tivemos. E, dentro do que nos interessa aqui, que a gente está falando dentro da adoção, finalmente consegue se pensar na igualdade, né, desses filhos que são provenientes do casamento, mas também dos filhos por adoção, né? Então, é um marco que pode parecer bobagem, mas que não é bobagem, né? Que traz à luz essa ideia que a gente até hoje, até agora, esse exato momento, a gente está aqui todo mundo reunido falando de adoção, né? Porque a gente compreende, né, verdadeiramente e defende, milita por essa causa, né, que é tão legítima, né? E aí, como vocês falaram no início, né, então, se a gente pudesse dizer, então, o que é família, né? Então, família a gente pode pensar, né, nessa representação da união de pessoas que possuem laços sanguíneos, mas também de pessoas, né, que convivem, né, pelos laços de convivência e que são baseados no afeto, né? A Constituição ela traz essa nova forma de pensar na família no sentido do olhar do afeto, que é o que acho que de 100% aqui de vocês, que vocês falaram, né? Acho que todos, de uma forma direta ou indireta, vocês falaram nessa importância desse amor, desse afeto, como sendo a base para se pensar na ideia de família. E não a ideia do sangue, né? Necessariamente, apenas como sendo um critério para eu dizer que, não, só é família se tiver os laços sanguíneos. Se não tiver, não é família, né? Então, isso aí já não mais cabe. A família pode ser, sim, ligada pelos laços sanguíneos, mas não apenas. Sobretudo por esses laços da convivência, por esses laços que são baseados nesse amor, nesse afeto, nesse cuidado, né, que a gente tanto fala e que a gente tanto preza, né? E aí, Cíntia, tu vai falando, tá? Eu estou aqui indo para a gente... E vocês também, tá, gente? Vocês vão aí, caso eu não estou vendo o chat, Cíntia. Aliás, está aqui em cima da minha tela. Qualquer coisa, tu vais me guiando aí, certo? Tem até alguém falando aqui, ó. Deixa eu até ver o que tem aqui. Família é onde começa a vida, né?
tem muito preconceito, aquilo que eu comentei, de fato, né, gente, até hoje, e é importante que vocês, né, futuros pais e mães por adoção, vocês saibam que, infelizmente, às vezes a gente vai se deparar, sim, viu, com algumas frases ainda muito preconceituosas, questionando, inclusive, a nossa maternidade ou a nossa paternidade, né, quando ela é constituída pela adoção. Olha, a Shirlande falou aqui, eu escutei de uma pessoa mais velha que a filha da minha tia, que não tinha direitos porque não era biológica. Fiquei tão chocada que repreendi. Pois é, né? Ela falou isso, mas aí você pode dizer, né, que não, por lei não existe mais isso, né? Desde 88, que graças a Deus, os nossos filhos por adoção, eles têm os mesmos direitos legais, né, do que os nossos filhos sanguíneos, né? Aí, gente, a gente vai perguntar, vai mostrando aqui para vocês. Então, quando a gente pensa na ideia de família, eu não sei de que forma é a família de vocês, tá? Vocês vão, não teve como a gente colocar as várias configurações, as várias formas, né? Mas a gente botou as que mais, né, a gente, digamos assim, mais a gente vê entre aspas, né? E aí vocês vão se localizando. Ah, eu acho que minha família, eu acho que está mais para essa constituição, aí essa minha, enfim. Né? Nós temos as chamadas famílias nucleares, né? Essa é aquela família realmente, a ideia que tem o pai, a mãe e os filhos. A gente chama que é uma família nuclear. Está aqui a figura do homem, da mulher e dos filhos, né? Nós temos as famílias mononucleares, né? Ou também a gente pode dizer monoparental, né? É aquela que é ou um pai ou uma mãe, né? Ou um ou outro. É o que a gente chama assim, ah, fulano é mãe solo, fulano é pai solo. E é uma dúvida que às vezes surge no início do processo de adoção. Algumas pessoas até hoje acham que não podem adotar porque vão adotar porque é uma pessoa solteira. E isso não é uma verdade, né? Isso é um mito. A lei ela permite sim, né? Olha aí, a Shirlane, a minha será monoparental, muito bem. Né? A lei permite sim, não é mais. Lembra que eu falei um pouquinho anterior, né? Para a ideia de que tem que ser um casal, casado, enfim, para poder. Hoje a gente não pensa, a lei já não é mais assim. Então, as famílias mononucleares ou monoparentais, elas podem sim adotar. Deixa eu passar aqui. Opa, cadê? As famílias homoafetivas, né? São famílias que são decorrentes da união de pessoas do mesmo sexo. Também é outra coisa que, graças a Deus, nós tivemos um grande avanço dentro da lei, que é a possibilidade também da adoção ser realizada por famílias homoafetivas, né? A gente hoje tem esse ganho. Então, crianças e adolescentes podem ter, né, em sua constituição familiar, 2 pais ou 2 mães, né? E é tão legítima quanto aquela que eu mostrei anteriormente, de um pai e uma mãe, né? É apenas uma outra constituição familiar. E temos a nossa, né? A da grande maioria aqui, nossa, as famílias adotivas, né? Que são aquelas constituídas não pelos laços sanguíneos, mas os afetivos, né? E elas são famílias, né? As nossas famílias, como a gente viu aqui, são famílias legitimadas, né? Ou seja, não é por lei, nós somos sim, inclusive, somos famílias. Cadê o Elcio? E por conta das famílias homoafetivas, que a legislação acelerou todo o processo de adoção. Deixa eu passar aqui. E aí, né, a gente já começa a afunilar essa nossa conversa aqui, gente. Quando a gente fala, né, a gente viu um pouco, de uma forma bem geral, essa ideia do que é família, esse avanço que a gente teve no conceito de família, como era vista a ideia só de família, né? Essa ideia formada só com um homem que lidera, a mulher só na cozinha, né, digamos assim. Tem que haver o casamento necessariamente para que se pense como família só na ideia de laço sanguíneo, depois a gente já começa a ver a possibilidade
a adoção, mas ainda a adoção com um bocado de restrições, né? Tinha que ter mais de 50 anos, tinha um monte de coisa, né? A gente via um pouco assim as formações, as constituições que uma família pode ter, e a gente começa a adentrar, então, quando a gente pensa nessa família, que é a nossa, né? Que é a minha, que é a de Cíntia, de muitos que aqui estão, e a de, que será de vocês, né? Como é que é, né? Como será e como é essas particularidades das famílias constituídas pela adoção? E aí eu vou passando a bola para a Cíntia e a gente vai fazendo esse ping-pong, Cíntia. Muito bem. Tua fala excelente. Aqui a gente faz vários ganchos. Eu queria dizer assim que a nossa fala, a partir de agora, ela vai ter muito respaldo no que nós aprendemos com o GEAD, né? Que foi, eu digo assim, a minha escola. Nós morávamos em Recife e desde cedo a gente, como pais adotivos, partiu para conhecer um pouco a questão da adoção. Então a gente aqui visualizou muita coisa. Também como mãe, porque quando você tem filhos, né, ou um filho, ele já vai ter uma demanda. E no nosso caso são 4. E é lógico que cada pessoa tem a sua singularidade, a sua forma de ser. Gosto muito quando o Luiz Schettini coloca a questão de que todos deverão, né, saber o quanto são amados, mas uns, de uma certa forma, pode ser que nós tenhamos assim essa tendência a amar trabalhosamente, né? Se não todos, mas pode ser que um ou outro ele apresente uma demanda no sentido de buscarmos ajuda, a ajuda psicológica, ajuda. Por quê? Quando você diz assim, que ele já traz uma história, isso é algo que a gente precisa olhar com muito carinho, porque o filho, pela adoção, de fato, ele vai trazer ali dores que ninguém acessou realmente. A gente vai ter um resumo um pouco, né, dessa história. E o desejo, quando a gente fala de família, e de buscar esse filho, seja pela maternidade ou pela adoção, é o desejo de ampliar a família ou de constituir uma família através da maternidade e paternidade. E na verdade, eu acho que todos os pais, eu estava até brincando hoje aqui, né, com a minha turma aqui do trabalho, que todo pai deveria fazer algum curso, né? Porque o aprendizado que nós temos aqui no grupo de apoio à adoção, no sentido de compreender através desses estudos como os vínculos eles vão se estabelecer, que a gente aprende isso, né, aqui, porque nós vamos ter conexões. Às vezes, você vai ter dentro dessa família, dentro do teto ali, né? O pai, a mãe, ou só a mãe, ou só o pai, enfim. Mas pessoas completamente desvinculadas. Elas vão ter alguma conexão, vai almoçar quando, mas, né? Trancado no quarto e tal. Mas o vínculo, ele só vai ser estabelecido a partir do afeto. Mas a gente aqui gostaria assim, de lembrar uma coisa assim, muito importante. É que quando a gente fala de adoção, geralmente a gente diz assim, aquela criança, o meu filho, vai trazer uma história. E os pais adotivos também, eles trazem uma história. Mas uma coisa assim, muito interessante é que muitas histórias dos pais adotivos são histórias de abandono também. Então, aquele pai adotivo, a mãe adotiva, que na sua história teve rejeição, teve abandono, ele naturalmente vai trazer marcas. E aí o que acontece? Essas marcas que já foram dessa família, do pai e da mãe, né, que cada um vai trazer a sua história. Então, isso vai interferir
inconscientemente ou conscientemente, mas geralmente é inconscientemente, no processo relacional desses pais. Aí nós estamos trazendo aqui uma realidade que é a seguinte, na família, os desentendimentos. Que, por exemplo, quando a gente se depara na espera dessa criança, né, ou desse jovem que chega, fala muito de ansiedade, mas eu acho assim, a orientação que a gente recebe é que cada um possa fazer também um processo até terapêutico, às vezes. Em que sentido? De leitura, de ler muitos livros de adoção, de compreender esse pai adotivo, compreender esse filho adotivo, isso que tem recheado de livros, para que a criança, quando chegue, ela não se depare com uma nova rejeição. Mas quem serão esses atores, né? Que vai promover, se não estiverem preparados, essa segunda ou terceira ou quarta rejeição dessa criança. O preparo tem a ver também com esse olhar psicológico. Por quê? Porque se você foi um filho rejeitado, um filho que, por exemplo, apanhou, ou um filho que não teve o amor do pai ou não teve o amor da mãe, quando essa criança chegar, inconscientemente você vai projetar aquilo. Mas aí a criança vai perceber essa demanda com ela e vai perceber também a demanda dos pais, os desentendimentos. E aí a criança ela começa a se sentir culpada. Por quê? Porque nessa história que ela traz, a gente está vendo aí uma cena onde a mãe está gritando, o pai está gritando. Mas o filho, ele já tem aí uma postura de rejeição, de não compreensão. A gente aí pode olhar e não perceber a questão do vínculo. Né? O que seria o vínculo? É aquilo que vai ser promovido através do afeto. Mas aí a gente vai ver o seguinte, aí vamos imaginar, como é o nosso caso, o filho adotivo, certo? Já traz uma história, na memória dele inconsciente, que é o Freud, ele vem tratar do inconsciente. Ele já traz isso da rejeição, ele já traz história de abandono. E aí, mas essa mãe aí que está gritando com ele, ela vai com essa postura, porque pode ser que na trajetória dela com a mãe, ela também tenha sido rejeitada. A gente aqui vem falar também da orfandade silenciosa, que muitas vezes a gente vai achar que o órfão está dentro só das instituições, né? Esse nome eu acho até muito forte. Mas a grande questão é que muitos pais adotivos foram filhos rejeitados também, pelo amor do pai ou da mãe. E quando esse filho chega, inconscientemente, ele vai projetar isso no filho. Foi uma mãe, né? Como foi um dos casos que nós atendemos, de vez em quando eu trago esse caso, assim. Uma mãe biológica, que também não interessa aqui se é biológica ou adotiva, a grande questão é que quando ela vai maternar, ela vai projetar. Então, o que acontece? Uma mãe disse assim, Cíntia, eu bato muito no meu filho. Chegou com essa demanda assim, de desespero, porque ela não sabia por que batia tanto no filho. Ela queria segurar, mas ela não conseguia, mas era a história dela. E aí, quando a gente pergunta assim, mas quem te bateu? Ela muito angustiada, disse assim, a minha mãe me batia muito. E aí, nesse processo terapêutico dela, né, ao longo do tempo, ela foi diminuindo, logicamente, mas através de um processo consciente. O que era inconsciente? A projeção, a transferência, né? Ali do que ela tinha recebido para o filho. Mas quando a gente diz assim, a partir de agora, quando você for bater no seu filho, você diz assim, eu não sou a minha mãe. Eu não preciso mais, né, desse movimento de projetar. E aí ela foi entendendo que isso foi uma coisa que ela aprendeu e, portanto, inconscientemente ela passava para o filho. Então, a gente tem que tomar muito cuidado nessa espera de se cuidar, né? Cuidar-se, quando Luiz Schettini diz assim, que para adotar é preciso adotar-se, compreender a sua história, saber o porquê que essa mãe te batia também, porque certamente foi a tua avó que bateu nela. Então, assim, era o máximo que ela podia fazer, era a forma de educar. A gente
teve aí na apresentação inicial, a fala, né, tua fala, dizendo assim, como as famílias, né, no contexto geral, vem crescendo nessa flexibilidade de olhar para o filho adotivo, de olhar também para o filho biológico, de olhar para a mulher, isso vem mudando. E uma coisa que precisa ser compreendida também é aquele movimento que foram dos nossos pais, né? E que isso também, de uma certa forma, vem trazendo para a gente outra lucidez, né? Quando se fala de casamento, que não podia separar, e hoje em dia flexibilizando sair. Isso facilita, na verdade, muita coisa, porque é muito difícil para o filho ver o desentendimento dos pais, ver que eles, de repente, não estão mais combinando, né? E aí ele se sente culpado, porque ele, quando coloca e projeta a questão da família, todos esses quadros aí que você está colocando, a gente vai ver que a criança com um semblante de preocupação, ela não sabe o que é que está acontecendo, muitas vezes os pais não esclarecem, elas viram assim, os pais brigando e vai se sentir culpada, porque talvez a culpa seja dela. Às vezes a mãe pode ter uma postura de dominadora, ou o pai de ciúme. Então, assim, o que vai acontecer, na verdade, né? Se não houver esse preparo, não só com os grupos de apoio à adoção, mas esse preparo também de livros de autoajuda, né? Ler sobre o tema, para que a gente faça uma releitura da nossa história, não projete para o filho, né? E a gente consiga ter uma maternidade, uma paternidade tranquila, e não projetando, né? A gente fala assim, das encrencas emocionais. A maioria das rejeições, assim, dos filhos que são devolvidos, se a gente for fazer uma análise assim mesmo do comportamento, a gente vai ver que foi despreparo dos pais. Eu, quando digo assim, exemplos que eu vou buscar, é muito do que a gente vem vivenciando mesmo, das pessoas que chegam aqui na clínica no sentido de procurar ajuda terapêutica. E aí a gente vem lembrar também um filho, né? A gente diz assim, mas o quanto que eu vou conseguir educar, né? Porque para educar, Luiz, isso que eu tenho novamente, para educar precisa educar-se. Então, às vezes, chegou um caso para a gente de uma mãe desesperada, o pai desesperado, porque não sabia mais o que fazer. Porque o filho dizia todo dia, eu quero ir embora. A faixa etária dos 9 anos. Eu quero ir embora. E aí esse casal teve o apoio do GAAGRA, né? Nós atendemos, eu falo isso assim, gente, muito feliz com resultados, sabe? Porque esses pais não desistiram desse filho, apesar de, naquele momento, estarem extremamente preocupados e não se sentindo suficiente. Mas eles foram assim, brilhantes, procuraram ajuda, tiveram esse apoio. Foi feito o processo terapêutico com o menino e ele parou completamente de dizer isso, que queria ir embora, que queria ver a outra mãe, que estava com saudade da outra mãe. Por quê? Ele tinha uma necessidade de olhar para o rosto dessa mãe. Nós conseguimos buscar imagem, fotos, mas foi uma mãe que estava impossibilitada de maternar. E por isso que ele foi para a instituição e foi adotado. Mas a mãe biológica, ela estava impossibilitada de gestar, de gerar essa criança. Mas ela estava com todas as possibilidades de maternar. E veja como é importante, porque a gente vai encontrar em um casal, vamos dizer assim, muito empenhado, unidos nessa causa, onde essa criança teve o apoio. Mas foi muito interessante que no processo terapêutico dela, teve um dia que eu cheguei a dizer assim, meu Deus, o que é que a gente faz? E foi um dia assim, muito especial. Ele chegou, e aí a gente fez até uma dinâmica. Eu vou pegar só aqui um bonequinho aqui para vocês. Nós usamos conscientemente, eu estava com isso aqui bem pertinho, tá? Não sei se dá para vocês verem. Dá sim. Dá? Aí eu fui buscar a mãe dele. Fui contar a história, né? E aí eu contei, falei que essa mãe teve um nenenzinho, né?
E aí ela não pôde, né, por uma questão de saúde mesmo, cuidar. E aí ela teve que, pelo bem dele, ir escutando a história naturalmente. É quando ele cresce, assim, ele já está maiorzinho agora, e vai para a família adotiva. Aí eu disse assim, sabe o que pode acontecer? Se você não ficar aqui, nessa casa como você quer, ir embora, essa mãe, ela te ama tanto, ela tem tanto amor para te dar, que se você resolver ir, né, para esse local novamente, aquelas crianças que estão lá, elas vão querer essa mãe. Porque essa mãe não vai desistir de amar. Mas pode ser que você desista do amor dela, mas ela vai continuar amando. E talvez, se você não quiser, outras crianças. Menina, esse menino, desde esse dia, ele disse, ela é minha mãe, é o meu pai, eu vou dizer para eles que nunca mais. Quer dizer, ele honrou o lugar dele, dessa família, entendeu? Chorou um pouquinho, até fiquei preocupada, porque eu estava com ele na sala, ele estava esperando lá fora, e de repente ele teve aquela catástrofe, né? Caiu na real. E aí eu chamei os pais, ele contou a história, eu queria contar uma história para vocês, é que tinha essa mãe aqui, aí ele começou a contar a história dele, e no final teve um desfecho muito feliz, porque o papai dele estava na frente dele, a mamãe também, e ele disse assim, eu queria dizer para vocês que eu nunca mais vou querer sair, porque o meu lugar é com vocês. Então, o pai chora um momento assim lindo, né? Então, gente, essa sendo a mãe, aí será que a gente vai desistir por conta disso? Ou a gente não vai entender que ele está desesperado, implorando pelo teu amor? É por aí. Gente, às vezes, quando ele diz assim, para essa. Cíntia? Voltou? Oi, voltou. Tá dando para acessar, eu já estou encerrando essa fala, viu, minha flor? Não, gente, tô ouvindo sim. Tá ótimo. Quando o filho adotivo diz assim para essa mãe, sabe? Ligando lá, tal. Ele, na verdade, muitas vezes está projetando essa daqui. Sabe? É muito parecido, gente. Sabe como? Sabe aquela mulher ou aquele homem que teve um relacionamento e que, de repente, teve tanto trauma na relação que quando essa mulher ou esse homem vai se relacionar com outra pessoa, às vezes sobra para essa pessoa. Porque você vai sangrar em cima de quem não te feriu. É mais ou menos isso, só para ilustrar. Então, na verdade, essa mãe aqui, não importa, assim, ela vai entender a dor e vai acolher. Porque vai entender que ele traz uma história de abandono e que, na verdade, não é ela que está abandonando. Mas aquela outra mãe, por algum motivo, ela entendeu aquilo como um abandono. E por aí vai toda essa trajetória, né? Eu vou repassar a palavra para você fazer alguns comentários, né, Reni? E aí eu posso voltar com os slides também. Eu queria te escutar um pouquinho, né, como é que você escuta tudo isso, ou o pessoal. Vou passar a palavra para vocês. E a gente volta a falar de assuntos assim, por exemplo, de desentendimento entre cônjuges, separação, o que isso pode acarretar para a criança, como é que ela fica. Eu queria falar mais adiante um pouco disso, mas eu passo a palavra para vocês. O que você está falando aí, teve até um comentário aqui, Cíntia, no chat da Priscila, né? Ela fala assim, devemos levar em conta também a maternidade ou a paternidade real, né? Se fantasia muito sobre a maternidade, porém, né, mas com a chegada do filho, tudo muda. É bem o que você falou aí, né? O que você está falando, né? Às vezes a gente que não é ruim a ideia, como a gente sempre fala, né? É da natureza humana a gente colocar essa ideia de idealizar, meu filho vai ser assim, ele vai ser, né? Isso faz parte, porque querendo ou não, a gente não está ali, nada até então é concreto, então a gente está muito ainda no imaginário, né? Então isso até aí tudo bem.
né? Mas o problema tá, e é isso que a gente sempre bate na tecla, né? Até onde, né, se vai essa idealização, né? E o peso também, né, Cíntia, que às vezes, de alguma forma, eu acho que tem uma série de coisas aí, né, de responsáveis, mas às vezes a mídia, a própria família, né, coloca um peso às vezes para a gente, assim, que a gente, não, porque a maternidade é uma coisa maravilhosa, é perfeita, né, que maravilha. Hoje de manhã eu achei interessante, só exemplificando e como o quanto isso é real, né? Hoje nós mulheres, né, como mudou, né? A gente tem outro parâmetro, né? Você hoje de manhã assim, tá falando, né? Eu vou estar no estúdio de Pilates, depois eu vou pegar minha moto, vou correr, né? E eu dizendo, né? Nos bastidores, viu, gente? O que eu estou dizendo, né? E eu dizendo, eita, assim, depois eu tenho que correr do Ibura, vou sair da escola, tenho que correr, botar o café dos meninos, enfim, né? Esse corre-corre. E hoje pela manhã, uma colega minha, eu sou professora, hoje pela manhã, ela no grupo do WhatsApp da escola, né? Colocou assim. E ela é de falar pouco, na verdade. Ela é bem tímida e também fala muito pouco no grupo do WhatsApp. Mas hoje ela colocou assim, né? Ela tirou uma foto do trânsito, né? Bem caótico, né? Que inclusive está para essa BR-232, né? Que está bem terrível porque está em obras. Mas eu não quero chegar, né? Ela botou assim, ela dizendo, né? Desabafou. Eu até disse, poxa, Dani tá desabafando mesmo, né? Falando, né? Nossa, como eu estou cansada. Ela falando desse cansaço, né? Eu sou mãe, ela disse, né? Que eu sou mãe de 3, eu tenho 3 crianças, né? E eu saio de casa, já saio cansada, né? Pego esse trânsito para enfrentar uma escola. Então, isso aqui é o real, né? Existe a beleza do amor, é lógico, isso é inquestionável, né? Sim, tem inquestionável o amor que a gente sente pelos nossos filhos. Mas existe também esse outro lado, né? Existe esse outro lado, como nessa história que você falou aí, né? Desse casal. Imagina a dor, certamente eles passaram por um sofrimento, por uma dor, né? De você olhar ali para o seu filho, depois de você ter tanto desejado esse filho, imagina vocês, nessa situação, se colocando no lugar desse casal, né? Depois de tanto ter desejado, e de repente você ouvir assim da criança, se você não tiver realmente com essa disponibilidade, esse desejo de fato de ser mãe, você, não, eu não quero você, né? A gente às vezes ouve, né, nesse período aí, como está na imagem, né, da adaptação, você não é minha mãe, você não é o meu pai, né? Eu não quero ficar aqui, eu quero ir embora, né? Isso aconteceu e eu compartilho isso porque bem tranquilo. Isso aconteceu na história do processo de adoção, que permeou um pouco a história da minha filha, não em relação à minha filha, mas minha filha fez parte de um grupo de irmãos, né? Eram 5, e aí os 5 foram para 3 famílias distintas, né? E a irmãzinha de Carla, ela passou por esse processo, e ela dizia assim, né? Que queria ficar no acolhimento. Não, eu quero ficar aqui, né? Eu não quero ir com você, com a mãe dela, né? E eu me lembro no momento abre aspas, do desespero da mãe dela, né? Chorando. Teve um dia que me abracei com ela, né? Com essa mãe, com Thalita, me abracei e ela chorava mesmo, né? Mas era que você sentia a dor dela, né? Porque ali naquele momento, de alguma forma, o que não se passava na cabeça, né? Então é sobre isso, né? Que foi colocado, né? Então, a gente não pode romantizar. Vão haver, pode haver, né? Não é que vale, né? Mas podem haver essas realidades, né? Ser mãe e ser pai não é só um conto de fadas. A gente se depara com uma série de... É feito uma montanha-russa, eu disse isso em uma reunião. Ser mãe e ser pai é você entrar naqueles carrinhos, sabe, de montanha-russa. Você, depois que bota aquela trava assim, se segure. Vai ter hora que você está subindo, vai ter hora que você vai estar caindo, e vamos embora, porque não é as mil maravilhas, né? E o Luiz Schettino, a gente sempre fala de Luiz Schettino, não tem porquê, não tem como, né, Cíntia? Não tem como, não, Luiz. Não sei se vocês já leram um livrozinho que é As Dores da Adoção, né, que é um livro maravilhoso. E é bem de fato, uma leitura bem tranquila, ele é fininho, assim.
ele fala bem sobre isso, né? Essas dores, né? As dores nos diversos pontos de vista, né? A dor de quem é adotado, a dor da mãe biológica, a dor da mãe adotiva, né? Então, na verdade, a maternidade e a paternidade, ele permeia, gente, não tem como. Com essas dores, com esses desafios, né, diários, né? Como alguém colocou aqui, o Renan, né? Paternidade e maternidade é enfrentar desafios, exatamente, mas que todos esses têm resoluções. Exatamente. E é importante que a gente tenha, e é isso que a Cíntia está falando, né? Quando a gente tem esse preparo, quando a gente tem essa consciência, não é que as dificuldades elas não vão existir, mas sabe aquela história de você, é isso que está passando, né? É diferente de você entrar numa história às cegas, né? Aí tudo vai ganhar uma dimensão e um impacto maior. Mas quando eu já me preparei, tá, me lembrei que em tal reunião eu vi que acontece isso. Gente, existe a fase das adaptações, né? Isso é bem típico. Então, você vai ali, de alguma forma, você se sente mais seguro, né? Você se sente mais preparado. Não tem como, né? Ser diferente. Deixa eu ver aqui, o chat levantou coisinha, cadê? Não é fácil, né? Nem tudo são flores, mas é um mundo cheio de magia. Exatamente. Pode falando aí, Cíntia. Vou passar aqui a próxima imagem para a gente ir. Certo. Veja, eu estava lembrando, quando você disse assim, eu estava conversando com minha filha, vamos dizer assim, né, que cada um aqui vai ter sua demanda no trabalho, enfim. Uma coisa assim que a gente vem estudando, assim, essa questão do olhar para esse filho, né? Porque ele, como já vem de um abandono, se a gente não toma cuidado, inconscientemente, a gente vai abandonar e não vai perceber que está abandonando. Eu saí hoje de casa às 6h30 da manhã. E eu gosto muito, assim, de ter papo cabeça, sabe? Segura só um pouquinho aí os slides que eu vou já falar disso. Beleza. E aí, hoje eu tive um papo cabeça com o meu mais novo, né? Porque, veja que coisa interessante, eu percebi que dos 4, o de 13 anos, o menor, ele não começou assim a não dizer eu te amo, ou um abraço, um pouquinho mais assim, né? E aí eu disse, eu vou conversar com ele hoje. Aí, engraçado que ele terminou, né, de se arrumar mais cedo, para ir para a escola, eu também estava vindo do trabalho, eu estou aqui até agora, né? Quer dizer, quando eu chegar em casa agora, tem que maternar, né? Não tem como a gente ficar ligada nisso, que não é a distância, sabe? De você vai precisar trabalhar, mas a qualidade da convivência que a gente tem que ir observando esses pormenores. Eu observei isso mesmo. E aí eu notava que quando eu ia me despedir, boa noite, ou estou indo trabalhar, aí a minha, com 15 anos, né, a irmã, ela dizia, tchau, mãe, te amo. Aí vinha, me dava um abraço. E ele foi deixando isso, e eu só estou notando que pouco tempo para cá. Mas são questões, porque, veja, de repente a mãe e o pai não têm mais esse contato. Por quê? Porque vai haver um movimento interrompido. Mas quem comanda isso aí não é a criança, somos nós. Na verdade, parte da gente, né? A falta de contato, do toque, do beijo, do abraço. Quem vai, primeiramente, se ocupando, e a gente tem que tomar cuidado com o trabalho, com o celular, para que isso não aconteça. Porque pode acontecer com um amigo, com todo mundo, mas com o filho não pode, gente. E nesse meu contato com ele, aí eu tive o seguinte diálogo, que é coisa rápida. Eu disse assim, olha, eu noto que quando eu beijo, você não faz questão. Mas você já percebeu sua irmã? Se eu for lhe abraçar, ela diz assim, e eu? Aí eu disse assim para ele, olha, ela está lutando pelo amor dela. Ela quer a parte dela, mas você não está fazendo muita questão. Só que eu quero lhe perguntar, eu quero saber a sua opinião. Você quer que quando mamãe abrace a sua irmã, vai se despedir e tal, que ela diz, mamãe, eu te amo, eu digo que eu te amo também para ela. Você é tímido e quer que eu deixe você mais quieto ou você quer que eu também faça isso com você? Eu queria escutá-lo. O que passa pela sua cabeça? Aí ele ficou calado, né? Ele ficou rindo. Aí eu disse assim,
fale, você tem dificuldade de dizer eu te amo? Aí ele falou assim. E aí eu perguntei, mas quando eu der um abraço nela, você quer que eu dê em você também? Aí ele, quero. E se eu não der? Aí ele disse, chato. É chato, né? Aí ele disse assim, eu quero que você me dê um abraço também. Aí eu falei para ele, filho, na verdade, se você não gostasse, eu ia te respeitar. Sabe por quê? Porque eu te amo de qualquer jeito. Se você vai me amar ou não, para mim, não interessa muito assim, porque eu te amo de qualquer jeito. E aí, eu te dar um abraço vai ser bom para você. Porque se você... Aí ele riu, porque eu disse assim, se você se acostumar a dizer para a mamãe, eu te amo, lá na frente, quando você arrumar uma namorada, você vai ter mais facilidade de dizer para essa pessoa, eu te amo também, porque você já está acostumado a dizer isso em casa, para os seus irmãos, para a gatinha, para a mamãe, para o papai. Você já vai ter mais isso. Então, vai ser bom para você, meu filho, você acolher esse amor, você gostar de receber esse amor. Bom para você. A engraçado é que no caso ele tinha me dito, né? E quando eu me levantei, eu digo, me dê aqui um abraço. A primeira coisa que ele falou quando eu me levantei foi, mamãe, eu te amo. Olha, pronto, aí eu vim trabalhar, sabe, gente? Feliz da minha vida, porque é o resgate. Mas se o pai e a mãe estão distraídos demais, ele não vai perceber determinadas coisas. Eu aqui estou vendo assim, já você passando aí a projeção, e a gente está vendo assim, por exemplo, está vendo o pai aí? Eu queria falar um pouquinho da questão da separação, que às vezes ocorre durante a adoção, até durante os processos, sabe? Aí a gente vai ver os casais brigando. Gente, a repercussão isso para a criança é muito difícil. Por quê? Porque ela vai se identificar ou com a dor dessa mãe ou com a dor desse pai, na maioria das vezes. Quando ela fica completamente dividida, veja essa cena aí, por exemplo, os dois brigando, os filhos desesperados, mas aí é como se o filho tivesse um pouco mais para a mãe, sabe? Essa situação, eu digo aqui, eu posso garantir que muitos de nós passaram por isso. De repente se conectam com a mãe, né? E aí o que acontece? Isso vai ter sequelas na relação. Aí a gente vai ver o filho completamente dividido. Vamos dizer que ele aí está sendo puxado para um lado e para o outro, não sabe o que fazer, não sabe para onde vai, o que tomar partido. Às vezes os pais vão se separar, aí ele, quando chega perto do pai, aí o pai diz assim, a sua mãe é assim, 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 sabe como é? Aí quando chega perto da mãe, a mãe diz assim, seu pai, não sei o que lá, não sei o que lá. Gente, isso traz sequelas para o resto da vida para a criança. Porque ela não quer que a mãe fale mal do pai. E também é muito desagradável para ela quando chega perto do pai que fala da mãe. O contexto disso, às vezes, é a alienação parental. Porque, na verdade, a criança termina ficando sozinha. Por que ela termina ficando só? Que eles separados, eles ficam tão conectados com a raiva um do outro que esquece a criança. O filho, eu estou cansada de atender crianças, por exemplo, de pais que se separaram e que a criança se perde. Ela não tem nem agora o amor do pai direito, nem o da mãe. Porque essa mãe está sofrendo a dor aí, porque o seu pai não presta, ou é um traidor, é isso, aquilo. E isso, para a criança, é terrível. Sabe o que ela quer escutar? Do pai e da mãe. Filho, eu te amo. O nosso relacionamento não deu certo, porque a gente agora vai partir para outras escolhas, mas papai está bem, mamãe está bem. E a coisa mais importante do mundo para a gente é você. O filho só queria escutar isso. Mas, por exemplo, não foi exatamente isso que nós escutamos dos nossos pais que se separaram. A gente teve que tomar partido, né? A gente teve que escutar a alienação parental. Mais adiante, a gente sequelou isso aí. A gente vai ver uma criança rasgada, parece um papel picotado, né? Com tantas sequelas aí, e no final ele vai ver, muitas vezes, essa mãe adoecida, esse pai adoecido, a mãe vai desenvolver uma série assim, de dores dessa separação. Essa criança, ela não vai se sentir vista pela mãe,
porque essa mãe está no drama dela, na dor. E muitas vezes é engraçado porque a mãe às vezes diz assim, olha, nunca seja igual ao seu pai. A criança às vezes não pode tomar esse pai, é proibida de tomar esse pai, e na verdade isso é ruim para a mãe quando ela diz isso. Porque ela diz assim, olha, meu filho, não importa o que aconteceu entre papai e mamãe, né? Deixa o casamento da gente com a gente, né? E você tem direito a esse pai. Quer dizer, a mamãe não pode seguir com o papai, mas você tem que seguir com o papai. O filho ele vai precisar desse afeto. Mas, por outro lado, a gente vai ver que tem outras realidades também. Por exemplo, de uma criança que eu atendo, que esse menino, por exemplo, ele não tem o amor do pai. Ele sofre esse abandono afetivo. Mesmo assim, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Vamos ficar conectados com isso que eu vou dizer agora. A mãe, se ela sai da dor dela, ela teria como superar isso aí e dizer para esse filho, meu filho, não importa, é o seu pai. Assim como não importa aquele primeiro papai biológico que deu a vida para você, que por algum motivo ele esteve impossibilitado de cuidar de você. Esse também, por algum motivo, está impossibilitado de cuidar de você. Mas é o seu pai. Gente, isso dá muita resolução na cabeça da criança. E não ela passar por um novo abandono, porque ela vai crescer com síndrome abandônica. Ela não vai confiar em ninguém. Ela vai olhar para a história dela dizendo que a história dela é uma porcaria. E sabe o que acontece? Quando a mãe toma conta dos filhos e que tem ódio desse homem, porque esse homem não seguiu com ela, e aí o que acontece? Ela diz, também meus filhos não vão seguir. Mas os filhos não precisam ser punidos, porque isso é uma questão de casal. Eles precisam resolver isso aí. Agora a gente vai ver muito filho punido, né? Se separam e, na verdade, a criança fica perdida. Então, essas histórias que a gente está falando, elas são muito... a gente precisa ter um olhar muito cuidadoso para isso, porque, dependendo da relação dos pais, elas vão perceber que os pais só estão sendo pais ali dentro de casa, mas já estão separados. Não estão com conexão, não estão com vínculos, não estão conectados no entendimento, na educação. Um vai estar mais afastado, mas ela não precisa se sentir rejeitada. Olha o que acontece com a rejeição. Se o outro não me ama, se minha mãe não olha para mim, se meu pai não olha para mim, naturalmente, o que essa criança vai fazer? Ela vai se abandonar também. Ela não vai ficar bem no campo pessoal, nem no campo relacional, e nem no campo da prosperidade do trabalho, porque se ela não está bem com ela vai ter dificuldade nas relações. Por quê? Porque ela vai olhar para o pai, olha esse desenho aí, que incrível, o pai vai estar distraído, a mãe vai estar distraída também, essa criança vai ficar só. Então, quem segue na vida se sentindo sozinho, ele vai ter que fazer um esforço muito grande para superar isso aí. Mas a grande verdade é que as sequelas emocionais, elas vão atrapalhar muito o desenvolvimento da criança. Sabe por quê? Por quê? O nosso desenvolvimento como pais, quando a gente vai olhar para a nossa história, a gente precisa ressignificar. Ou seja, olhar para tudo que aconteceu numa nova perspectiva, sair da postura de vítima. Porque muitas vezes a mulher vai dizer assim, minha mãe não me amou, tá ali na postura de vítima na vida, né? E vai projetar isso na criança. Isso é geracional, sabe como é que é? Ou seja, muitas mulheres que não foram vistas, aí ela tem dificuldade com a mãe dela, aí quando vai ter uma filha menina, às vezes, na grande maioria das vezes, estou dizendo que isso é geral, a tendência dela vai ser se distrair com a menina. Gente, eu vejo isso acontecer todo dia aqui. Quando a gente vai olhar quantos casos de pessoas que se sentem abandonados, vítimas, não conseguem maternar, é porque tem história com a mãe de rejeição, tem história com o pai de rejeição. Então, a minha mãe não conseguiu, portanto, eu também não vou conseguir. Mas o problema todinho é o que a gente está falando aqui, a criança. A criança ela termina sendo vítima disso aí, né? Que aí passando
pode ir passando aí. É um trauma pela segunda vez, ou pela terceira, quarta, quinta. Quer dizer, traumas que muitas vezes a forma como precisaria assim, procurar ajuda terapêutica, muita gente desenvolvendo crise de ansiedade, crise de pânico, síndrome abandônica, sentimento de menos-valia. Gente, a maioria das pessoas que a gente recebe aqui aí diz assim, como é que você está se sentindo? Sabe o que as pessoas dizem? Um lixo. Eu me sinto um lixo. Eu me sinto ninguém. Eu me sinto crianças órfãos dos pais biológicos ou adotivos. Porque esses pais não disseram assim, eu te amo. Eu te amo, meu filho. Por que ele não disse eu te amo? Porque não teve vínculo também com a família. Lembra da história do meu filho? Quer dizer, eu brinquei com ele, eu disse assim, se você não desenvolve isso agora, você vai ter dificuldade de dizer isso com o seu filho. Então, gente, espera esse filho, mas vai aprendendo a dizer eu te amo, porque essa criança vai precisar, né? Não importa se você foi adotado ou não, mas você vai precisar adotar-se, sair dessa postura, né, de adotar o filho, porque eles vão precisar disso aí, ó, desse teto, né? O teto dessa foto eu acho massa, porque não é o teto, é essa segurança, é esse vínculo, é esse olhar. Todos nós temos uma necessidade de sermos vistos, mas quando não somos vistos pela família, pela primeira instituição ali, por esse acolhimento, isso desenvolve traumas durante a vida. Nossos filhos precisam, independente de qualquer coisa, sentirem-se seguros, amados e protegidos. Eu encerro a minha fala aqui, entre aspas, contando a história da minha filha mais velha, Marília, quando ela tinha 7 anos de idade. Eu gosto muito de contar essa história. E aí, quando ela tinha 7 anos de idade na escola, ela é negra, né? Eu digo que ela é minha pérola negra, um presente aí de Papai do Céu, uma filha maravilhosa. Quando ela tinha 7 anos, eu acho que ela já estava cansada, viu, Eni? Assim, de escutar falar de adoção. Já com 7 anos, ela dava palestra sobre adoção. E aí, o menino na escola chegou para ela e disse assim, sua negra. E assim, né? Ela chegou em casa me contando isso. Aí eu fiquei assim, né? Preocupada. Mãe, sem sofrimento nenhum. Ela disse assim, mãe, hoje na escola o menino chegou para mim e disse assim, sua negra. Aí eu disse, e você respondeu o quê? Aí ela disse, sou com muito orgulho. Aí, mamãe, todo mundo riu dele. Aí eu fui, naquela época, né, porque ela agora já vai fazer 19 agora, no dia 29 de setembro, aí eu disse assim, minha filha, vem cá que eu quero lhe falar sobre bullying. Eu comecei a falar de bullying nesse dia para ela. Aí, quando eu expliquei para ela tudo direitinho, ela disse, mãe, mas eu não sofri. Bullying é quando a pessoa sofre. Então, a questão desses filhos se sentirem seguros, amados, a autoestima vai lá para cima. Porque naquela hora ela sabia o quanto que era amada, o quanto que ela sabia que era linda. E aí o amiguinho dela, ela disse, mãe, quem sofre é meu amigo. Gente, o amiguinho dela, riquíssimo, né? Só ia com chofé, era um dos, né, meninos que tinham poder aquisitivo na escola assim, ninguém via o pai do menino. Eu digo até brincando aqui, viu, gente? Eu e o pai era um dos mais lascados, assim, com 4 meninos para colocar filho na escola, então a gente ia muito sacrifício mesmo. Mas estávamos ali todo dia, na hora do bom dia, e esse menino via isso. Ela disse, mãe, eu sei porque ele me disse isso. Porque ele não se sente adotado. Porque até no Dia dos Pais, quem ia lá para a escola para representar o pai era o chofé, mãe. Então, ele tem que ter muita raiva de mim. Quer dizer, olha, gente, 7 anos de idade, eu ficava assim, impressionada com esse diálogo, né? Que, lógico, aqui eu estou contando mais ou menos o resumo, mas na linguagem dela, sabe? Era esse entendimento. Por quê? Porque ela já sabia que o problema não é a adoção, é a falta de adoção. Porque ela se sentia adotada, mas aquele menino não se sentiu adotado. E aí é que estava o problema, entende? Então ela deu essa sacada
como várias outras, onde eu estava indo levando ela para a escola e na frente tinha uma mãe que estava batendo muito na menina lá, a faixa etária dela, ela disse, mamãe, estava na frente da gente essa mãe, né, com a filhinha. Ela disse, mamãe, essa menina não é adotada, não. Ela não foi adotada por essa mãe precisa adotar essa filha. E eu ri, né, assim, meu Deus, na linguagem. Ou seja, a falta de adoção é um problema. Porque esse filho biológico, né, que vem através de uma história, né, da vida biológica, ele não foi adotado pela família biológica e queira Deus que ele se sinta adotado na nossa família. Porque quando a adoção, ao afeto, ao amor, ao entendimento, ao limite que é preciso, né, na educação, e há essa busca constante dos pais saberem dos seus limites, mas tentar melhorar-se a cada dia. Eu acho que isso é fantástico. Quando você acha, chegou o filho, pronto, agora eu não vou estudar mais nada sobre adoção. Eu acho que isso pode ser um cuidado aí, um alerta, porque eu acho que uma vez que a gente adota, eu pretendo estudar adoção pro resto da minha vida. Cada live que eu escuto, eu aprendo, sempre a gente vai aprendendo, e eu acho que o aprendizado é constante, sabe? Bom pra gente e bom para os nossos filhos. Porque eu falei demais, não foi? Me fala aí, por favor. De jeito nenhum. E o que tu está falando, Cíntia, é exatamente isso. E como é interessante que, às vezes, as pessoas, principalmente aqueles que estão começando agora, né, que estão dando os primeiros passos, né, pode parecer que não é real, mas é real o que você está dizendo. Mesmo você está dizendo 4 filhos, né, já tem uma de 19, aí alguém pode pensar assim, mas, meu Deus do céu, Cíntia já está expert, né? Pode dizer assim. Aí, onde a gente se engana, eu acho que ser mãe, ser pai, eu sempre digo isso, é um eterno aprendizado, né? E como a gente aprende também ouvindo o outro. Eu acho que isso que é de tantas coisas maravilhosas, né, que os grupos de apoio à adoção, eles nos proporcionam, é exatamente isso, né? Essa possibilidade de ouvir, né? Ouvir a história do outro, ouvir a fala do outro, né? A experiência do outro. Porque mesmo que você possa dizer assim, mas isso, eu não vou ter quatro filhos, né? Vamos fazer de conta, né? Mas você tem 4 filhos, eu não vou ter 4 filhos. Mas não é sobre isso que a gente está falando necessariamente, né? Mas o que está perpassando, o que está costurando essa história, né? Você estava falando aí de uma coisa que é interessante, assim, que o Luiz fala, e você falou, né? Dessa importância, quando a gente fala de família, e lógico que dentro desse sentido que a gente está falando, a família e a adoção, para a gente cuidar é importante, né? Primeiramente, a gente cuidar-se, né? E quando a gente não pensa nisso, né? Não lembra disso, ou não aprende, porque a gente também aprende, a gente pensa que não, né? Não, mas eu não sei, mas se aprende, vamos aprender, né? Você estava, quando você fala aí, vou citar a mim mesma, né? Como você falou. Meu Deus, eu vou fazer 40 anos agora, né? Agora, com meus 30 e poucos anos, assim, que eu estou aprendendo a cuidar de mim, né? Então, eu acho isso massa, né? Porque às vezes a nossa vida, né, vai trilhando determinados caminhos que você vai ali meio que sobrevivendo primeiro, né? Às vezes tem pessoas que não, né? Mas às vezes a gente começa a vida da gente sobrevivendo para depois viver, né? Entende? Então, que a gente não esqueça isso, desse lugar de cuidado que a gente precisa ter, né? Para aprender a cuidar dos nossos filhos. Você falou aí da ideia da alienação parental, o quanto isso às vezes a frase é bem clara, mas às vezes não é nem uma fala, é um olhar já diz muita coisa, né? Teve uma pessoa até que colocou aqui no chat, cadê? O Renan colocou assim, em alguns momentos meus pais discutiram, né? Mas eles não se separaram. E sempre diziam para mim, respeita seu pai, respeite sua mãe. Né? Como isso é importante, né?
No meu caso, Renan, foi ao contrário. Já eu passei por um processo de alienação. Eu passei claramente. E como isso é pesado, né? Porque você fica ali... Você não quer tomar partido, nem deve, né? A criança não precisa tomar partido de ninguém, né? Nem desse lugar dessa mãe, nem do lugar desse pai, né? Porque independente, como Cíntia falou aqui, né? Quem tem que se resolver somos nós, os adultos da história sempre seremos nós, né? Se a gente não lembrar disso, vai ser complicado, né? E essa ideia também, como você fala, né, Cíntia, de que é o que está aqui, o que está posto aqui. Ela é independente, filho é filho, seja lá qual a via, o que é que eles querem é se sentirem amados. O que é que a gente quer, né? Nós somos, né? Ser humano é querer ser cuidado, ser protegido. Quem não se sente bem, né? Em ser amado, ser acalentado, ser protegido, sentir-se, né, amado, sentir protegido, né? Então, se a gente for trilhando e pensando, sempre pautando nesse sentido, eu acho que a gente tem sempre... a gente vai conseguir trazer essa maternidade, essa paternidade com mais leveza e mais segurança, né? Porque aí a gente vai entender quem eu sou nessa história, né? Qual a minha responsabilidade como mãe? Qual a minha responsabilidade como pai? Né? Que filho é esse que está hoje comigo, né? Os nossos filhos por adoção. Esse respeito, né? Que também a gente sempre lembra. A gente fala tanto da ideia do respeito, né? Hoje em dia, e às vezes a gente quer colocar em prática o respeito só do muro para fora, quando na verdade esse movimento do respeito tem que começar dentro, né? Dentro dos nossos lares, né? Eu preciso olhar para esse meu filho, eu preciso olhar para essa minha filha e começar do início, desde como a gente colocou aqui, né? Eu tenho que respeitar a história desse meu filho, eu tenho que respeitar essa figura dessa mulher que veio antes de mim, né? Não sou eu, às vezes acontece, né, da pessoa também colocar uma figura meio de forma negativa, pintar essa figura dessa mãe biológica ou desse pai biológico de uma forma, né, porque não foi boa, ela fez isso, e não é isso, né? Não é dessa forma, né, que a gente tem que trilhar, não é esse enredo da história que a gente tem que escolher, na história de vida dos nossos filhos, que já passou por tanta coisa, né? Então, cabe a gente ser essa imagenzinha que aí está, né? A gente dá a mão quando tiver um companheiro, ou mesmo quando não tiver o companheiro, a gente sempre vai ter alguém que, de alguma forma, né, em maior ou menor grau, tem a nossa rede, às vezes é um familiar, é um amigo, é você mesmo, né? E você, não, eu sou esse porto, preciso ser esse porto seguro, né? Vou cuidar de mim, vou me fortalecer, né? Vou para continuar, né? Para amar, né? Para acalentar. Tem acho que é a última, deixa eu ver se essa para a gente concluir, né? E eu parar aqui o compartilhamento e passar a palavra, Cíntia. A gente falou tanto, gente, aqui do Luiz Schettini, Luiz Schettini, Luiz Schettini. Ah, meu Deus do céu, se a gente pudesse trazer Luiz Schettini, eu diria assim, eu guardaria ele numa caixinha e botaria... Porque é maravilhoso. Luiz Schettini, gente, é um psicólogo, escritor, é filósofo, é um homem maravilhoso. E essa frase aqui fala um pouco sobre o que a gente comentou na noite de hoje, né? Nas relações interpessoais, a grande conquista é o amor pelo outro e não o amor do outro. A tentativa de obter o amor do outro incorre no desrespeito, de querer possuí-lo e dominá-lo. Se alcançarmos em nós o amor pelo outro, já teremos atingido o começo do caminho da vida. Amar é uma expressão de respeito. Eita, como o Luiz é maravilhoso, né, Luiz? Luiz é... Ai, nem sei, a gente fica elogiando, só elogios, né, com o doutor Luiz, e é bem isso, né? Amar é uma expressão de respeito, né? Pois que possamos aprender a amar nesse sentido, né? Deixa eu parar aqui, interromper o compartilhamento. Né? Estão aí, né? Cíntia, vai fazendo uma reflexãozinha aí dessa última frase. Eu vou colocar aqui no chat o link, gente. Deixa eu procurar ele aqui, porque antes eu não estava conseguindo, eu estava compartilhando o link do formulário.
Cadê? Vou botar aqui no chat. Esse link que eu estou colocando aí no chat, todos precisam, tá, gente? Por gentileza, cliquem nele e vão respondendo a esse formulário, tá joia? E aí, gente, ficou? Vocês têm algo, alguma coisa a comentar, alguma dúvida? Me digam aí. Já vejo algumas câmeras fecharam, não sei se as pessoas dormiram, se a conexão caiu, né? Tá aí no chat, tá, gente? Pronto, Shirlande, tu estás no grupo do WhatsApp do Gá Sem Fronteiras? Shirlande. Quem está como Shirlande, que disse que não recebeu da... Oi, tô não. Tô Tá, não. Não. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou colocar aqui no chat o número do Recomeçar. Aí você Certo. depois entra em contato comigo, que eu vou falar com o pessoal da última reunião para poder lhe dar uma resposta mais assertiva. Tá certo. Certo? Tá bom. Deixa eu colocar aqui Obrigada. no chat, tá? Obrigada. Aí, nada. Certo. Aqui. Cíntia, eu passo a palavra para ti aí, enquanto eu vou vendo aqui o formulário com o pessoal. É isso, eu acredito que sempre no final de cada reunião a gente aprende muito, sabe? A troca aqui. E esse aprendizado não deve encerrar-se com a chegada dos nossos filhos. Enquanto você ia falando assim de alguns livros, tenho aqui, ó, massa, que é Adoção, Origem, Segredo e Revelação. Tanta coisa, né? Tanta coisa que a gente precisa saber a respeito de como contar, como conversar com a criança, como é que a gente faz, indicação de livros, de filmes, de tanta coisa que quando a gente assiste com o nosso filho, a gente está ali estabelecendo o contato, né? E o vínculo, compreendendo os pais adotivos, eu acho esse extraordinário. Ele, inclusive, é um livro que a gente está estudando no presencial, a gente optou por estudo, e aí a gente lê o capítulo e fala, compreendendo os pais adotivos. Luiz Schettini, assim, ele tem muitos livros. Tem um que, cara, com carinho, eu tenho esse livro há tanto tempo. Ninguém nem, eu acho que talvez não lembre, né, que Luiz Schettini tenha livros assim, falando da questão educacional também. Ele tem muito livro de como você chama a atenção do filho, dar limite. Assim, enfim, são coisas assim que se você for procurar, todo pai precisaria estudar e ler, sabe? Independente dessa questão da adoção. É aquela história. Por quê? Porque a adoção, gente, ela precisa acontecer, é imprescindível. Se não fosse assim, né, não existiriam aqui no grupo tantos órfãos. Órfãos. Eu não tive amor do meu pai. Não tive... Por quê? Porque esse pai no processo inconsciente dele, ele não conseguiu. Eu tenho muito carinho assim quando se fala de família, porque a gente quer constituir uma família, mas a gente precisa compreender a nossa família também. E os limites, se entrar em julgamento com esses pais, porque eles não conseguiram dar para a gente aquilo que a gente precisava. Tudo bem, mas para a gente não projetar isso inconscientemente para os nossos filhos, tem uma quebra aí de padrão, né? E aí a gente vai precisar compreender a criança na idade dela. Esse livro aqui é fantástico também, compreendendo o filho nessas idades. Essa questão assim de educar com afeto. Gente, tudo isso é de Luiz Schettini. Educar com afeto, a coragem de amar. A coragem de amar. Às vezes a gente precisa adotar esse filho, mas a gente antes precisa adotar aquele irmão, aquela mãe, aquele pai que foi rejeitado. Sabe por quê? Porque o nosso filho também vai ter que aprender a amar essa mãe que rejeitou ele. E graças a essa mãe, ela presenteou essa vida para a gente. Então, quando você diz assim,
cuidado para não falar mal dessa mãe. O nosso filho adotivo não vai querer saber de ninguém falando mal dessa mãe, não é? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com aquilo que eu costumo orar por essa mulher, junto com meus filhos, e dizer: essa mãe é maravilhosa. Essa mãe, ela me presenteou. A coisa mais linda que ela fez na vida dela foi você. Então, assim, eles estão muito bem resolvidos nisso, né? No sentido de olhar para essa história. Eles gostam de escutar sobre adoção, adoram o tema, não tem problema nenhum dizer: sou filho adotivo. Por quê? Porque é o nosso entendimento, aqui que a gente aprende no grupo, levando para eles, que faz toda a diferença. Para a gente ter uma adoção tranquila, né? Só isso. Certo? Então, aqui eu encerro a minha fala. Foi um prazer enorme aqui estar com vocês hoje. E faço o encerramento, minha amiga. Cíntia, foi ótimo. Gente, eu botei no chat o link. Todos conseguiram já responder? Tem alguém com alguma dificuldade para responder? Eu vou fazer assim, vou pedir para aqueles que ainda estão com as câmeras fechadas, sempre a gente faz a foto final, a foto que vai para o Fantástico, né? Vai para quem, na revista Caras, ainda tem quem, Caras, já estou entregando a minha idade, né? Vai para aquelas revistas assim. Então, vamos abrir as câmeras, gente, para tirar a última foto. Deixa eu abrir aqui meu Word, que é para eu tirar o meu print. Espera aí, lá vou eu. Cadê o povo? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Cadê? Tem gente abrindo. Opa, cadê? Falta Lisandra, Cassiane, Letícia. Vamos lá. Cadê o sorriso? 1, 2, 3 e... Deixa eu ver aqui. Vou revelar a foto. Espera aí, deixa eu ver se a foto vai... Espera aí. Ctrl V. Não foi, tá vendo? Espera aí, deixa eu ir de novo. Sorria de novo. 1, 2, 3 e... Deixa eu ver. Vou revelar a foto. Deixa eu revelar a foto aqui. Ei, agora a foto revelou. Gente, eu espero, assim, de verdade, né, que vocês possam ter, né, aprendido um pouco, ter ouvido. Eu acho que aqui, como eu disse, ninguém sabe mais do que ninguém. É mais um momento de conversa mesmo, né? Cadê o sorriso? A gente sempre se coloca à disposição quando vocês tiverem alguma dúvida, como o próprio nome diz, é um grupo de apoio, né? Estamos aqui para apoiar, né? Estamos no mesmo barco, certo? Quem não conseguiu responder o formulário, eu vou botar de novo aqui o chat. Deixa eu só parar a gravação para eu continuar aqui. Deixa eu parar aqui a gravação. Só um momentinho.